Está começando agora mais uma edição do Debate no Brasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou Vitória Fontana e hoje a gente vai falar de pessoas em situação de rua em Curitiba. O debate destaca a ocupação de lugares privados e públicos por conta de pessoas e a falta de lugares adequados para moradia. Segundo o levantamento da FAS, da Fundação Social, mostra que de março a abril de 2016, em média 1.700 pessoas vivem em situação de rua em Curitiba e que 90% são homens. E 27 dessas pessoas que estão na rua dizem que o problema que levou à situação são as drogas e 24% aponta que o álcool como agente causador. A discussão será entre os comerciantes da região central e os movimentos voltados para defender e ajudar pessoas em situação de rua. Hoje a gente conta com a presença do presidente do Sindicato de Empresas e Gastronomia e Entretenimento Similares de Curitiba, com o Fábio Agaio. Obrigada, Fábio, pela tua presença aqui conosco. Desde 2010 ele é integrante e titular do Colégio de Vogais da Junta Comercial do Paraná e representante do setor de gastronomia e entretenimento e hospedagem. Possui uma empresa de eventos e consultoria em relações institucionais e governamentais. Obrigada, então, por ter aceitado o nosso pedido para participar aqui do nosso debate. E a gente também conta com o coordenador estadual do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, no Paraná, o Carlos Humberto da Silva. Obrigada, Carlos. Ele é coordenador do movimento no Paraná e participa de oficinas de diversos projetos, como a reciclagem com pessoas em situação de rua, organiza debates regionais para discutir as políticas públicas em ação estratégicas que visam a atenção aos direitos ao resgate da população, também garantindo aí os seus direitos previstos em lei. Obrigada, Carlos, pela participação. Então, para começar o debate, a gente trouxe duas referências aqui no assunto. Eu vou começar com o Fábio. Quais são as maiores dificuldades dos comerciantes em relação às pessoas que estão nessa situação de rua? Olha, obrigado pelo convite, meu irmão, e dizer que esse é um assunto que mexe com toda a população da cidade de Curitiba, as pessoas que estão na vulnerabilidade, que infelizmente o destino não sorriu para elas e está nessa situação. E os cidadãos comuns que têm seus estabelecimentos, suas casas, que a convivência entre esses dois lados, na minha opinião, tem que ser em harmonia, tem que estar junto, porque vão se conviver sempre. Então nós temos que achar mecanismos, formas de tratar essas pessoas com dignidade. Tanto é que, infelizmente, em 2016, quando nós da nossa entidade nos posicionamos sobre o assunto, virou uma polêmica nacional, teve debates aí em várias revistas nacionais. Em Curitiba também teve um debate muito acalorado, que fomos taxados de tudo, mas na verdade nós queríamos chamar a atenção dessa situação. Literalmente conseguimos chamar a atenção para as pessoas em situação de rua. Tanto é que foi debate na eleição municipal de 2016. Pela primeira vez na história, pessoas em situação de rua eram temas de debates eleitorais. Isso nunca aconteceu. Fiz uma pesquisa das últimas eleições, praticamente é aquilo que todo mundo fala, que eram pessoas invisíveis. E nós conseguimos trazer ela para o debate público, e porque é interesse de todo cidadão, e a gente vê isso, que tem muitas organizações, seja governamentais e não governamentais, trabalhando para recuperar as pessoas, tirar ela da situação de rua. E nós, empresários, nós temos nosso compromisso também. E o cidadão de bem tem esse compromisso. Então, nós encaramos esse assunto de frente, falamos como teria que ser falado, fomos taxados de tudo, de fascista, de higienista, de tudo que é de errado, fomos taxados. Mas nós tivemos coragem de falar. E quem tem coragem de falar, deixa esse debate claro. E isso ajudou muito a população em situação de rua, porque o povo descobriu que eles também precisam da atenção, como qualquer cidadão brasileiro que estão hoje morando na cidade de Curitiba. E quais, assim, as maiores reclamações dos comerciantes em relação a isso? Porque a gente sabe que não é... o debate ele é muito bom, enfim, mas existe aí um conflito entre os moradores, entre as pessoas em situação de rua e os comerciantes por conta de elas morarem ali na frente dos seus estabelecimentos. Enfim. Olha, infelizmente, a situação aqui em Curitiba, ela chegou num ponto, às vezes, da insustentabilidade. Por quê?
Porque eu estava comentando aqui com o nosso líder aqui, tem gente mesmo na situação de rua que está ali por necessidade, porque quer. Mas tem muita gente se filtrando no meio deles para fazer maldade contra as pessoas que estão na rua, para cometer assaltos, para vender drogas. Porque as pessoas que estão em necessidade de verdade, que estão na rua, elas querem ficar no canto delas, não querem incomodar ninguém, elas querem viver aquela vida que eles acharam que foi melhor para eles. Mas só que tem pessoas más, fazendo maldade mesmo, de verdade, para o cidadão de bem e para as pessoas que estão em situação de rua, que a gente vê ataque toda hora, pessoas que estão na rua lá dormindo, sendo atacadas por pessoas, a gente vê pessoas lá que se infiltram, comete crime, entra no meio deles para misturar, para achar que eles são os culpados. Então a sociedade tem que ficar atenta nisso, de sempre separar o joio do trigo. Quem está na rua por necessidade mesmo e aqueles que se infiltram para fazer maldade. E Carlos, você, né, que viveu há 20 anos, né, em situação de rua, saiu dessa situação, agora está à frente dessa luta, desse movimento da população de rua. O que você... quais são os fatores que você acredita que levam o pessoal a morar lá? Porque assim como você, uma experiência viva, né, disso... Eu vou falar um pouco da minha experiência. 20 anos de rua, a maioria das vezes tem a ver com o álcool e a droga, mas tem pessoas também que vêm com um problema que já vem de infância, né? Tem pessoas que já conviveu em abrigos de menores, que os pais abandonaram, e naquele momento o município, né, o Estado, certo, que deveria dar suporte para aquela pessoa, não dá o suporte necessário. O que acontece? Ele vai para as ruas. E nas ruas ele vai usar a droga realmente. Né? E por daí ele vai usar a droga, o álcool, ele realmente vai usar. De repente vem até o crack. Mas por quê? Ele vai usar porque eu não tenho aonde ele recorrer, né? Você veja bem, eu fiquei na rua, você pensa que se ficar na rua, que nem o nosso amigo estava dizendo aqui, você tem que dormir com o olho aberto e fechado, né? Então você não dorme, você vegeta. Então se dá graças a Deus para chegar, tipo, ali chegar numa lojinha ali que tem uma câmera para cuidar da gente, para cuidar daquela pessoa. Porque senão, que ele falou, tem pessoas maldosas, pessoas que metem fogo, entendeu? E o que acontece? E a pessoa fica vulnerável, né? Então você vê, a rua, não é boa dizer que a pessoa quer ficar na rua, não é bom ficar na rua. Eu sei porque eu me cobrava quando estava na rua, né? E a partir do momento que comecei a ver que as coisas não estavam funcionando, eu resolvi entrar no movimento. Porque eu sofri um monte na situação. Apanhava da Guarda Municipal, apanhava da Polícia Militar, então, esse motivo muitos, né? Então, se eu chegasse, no caso, fosse pedir uma doação, né? Uma esmola uma vez, se é correto, então já apanhava na minha época, né? Mas hoje não. Hoje as pessoas, tem pessoas boas que você consegue ter contato com a pessoa e o trabalho não tinha política, não existia movimento naquele tempo. Então as políticas não funcionavam de fato. Né? Até hoje funciona, mas para chegar no ano que nós queremos, acho que para todos nós, vai ter muito chão ainda para avançar. Né? Uhum. Mas eu não quero fugir da tua pergunta. Você perguntou para mim qual que é a dificuldade. Às vezes a dificuldade, como ele disse, tem gente boa, tem gente ali que não quer fazer bagunça na frente do estabelecimento, mas tem um pessoal que não está nem aí, quer fazer as necessidades especiais, quer fazer a bagunça, quer botar barulho, quer botar fogo, quer quebrar. Tem gente assim. Então, às vezes, o comerciante de uma loja de roupa ou de um cafezinho, de um restaurante, ele fica indignado e pede que alguém tome alguma providência. E a gente tenta fazer que se faça alguma coisa. Mas de novo falando, separando. Existe aquela pessoa que quer ficar ali só descansando na dela, na boa, se protegendo do relento. E tem aquelas que só querem tocar o horror mesmo. E você acha, assim, em relação ao Estado, ao município, quais seriam, assim, as obrigações para tentar apaziguar isso? Sanar, a gente não sabe que não vai conseguir. Mas tentar sanar isso. O que você acha? Que olha, o que eu tenho percebido, uma coisa eu tenho percebido muito aqui, ele deve confirmar, a gente está vivendo um pouquinho já de Rio de Janeiro. Começando a cercar já em frente dos estabelecimentos, botar grade um pouquinho mais para frente, botar floreira, para as pessoas não ficarem. E o poder público, eu conheço a presidente da FAS, ela é uma pessoa competentíssima, está ali no lugar certo. Ela está tentando fazer alguma coisa, mas só que tem que ter recursos. Hoje o município está quebrado, está aí, vemos aumentando os impostos. Então, se a iniciativa privada, os grandes empresários,
puderem ajudar de alguma forma, em parceria com o poder público, tendo incentivos fiscais, porque não adianta, nós já pagamos muitos impostos. E não adianta a gente só dar e não ter de volta nada de troca, porque a gente sabe aí que a ineficiência do poder público está altíssima. Falta mão de obra nos órgãos públicos, em vários setores. E aí o que precisa o poder público dar para o empresário? Incentivo fiscal, porque ele possa fazer algum trabalho e ser beneficiado. Porque aí ele vai tirar uma pessoa, vai dar um emprego decente, resgatar essas pessoas, como ele disse. Porque às vezes se a pessoa não está no álcool, não está na droga, ela está ali porque ela é um refúgio para ela. Porque ela não quer viver, com ninguém perto dela. E Carlos, o que você acha em relação a isso? O que você acha que tanto por parte dos empresários, enfim, tanto mais do poder público em relação à prefeitura e estado, o que você acha que poderia ser feito para ajudar ainda mais? Porque a gente sabe que a FAS ele tem um trabalho atuante em relação a isso, né? Não, eu vejo sim, as políticas públicas estão aí. Você tem que reformular ela. Estão passadas essas políticas aí. Eu acho que tem que estar na hora da fundação, dessas coisas, junto com a Coab, abriu cotas de moradia para a população em situação de rua. E não tem. Então tem um monte de pessoas em situações vulneráveis que conseguem acessar a moradia. Agora, o morador de rua, de fato, se ele ganha, para ele acessar a moradia, é a mesma coisa ganhar na loteria. Então, imagine, pra você ganhar na Mega Sena, vai ser difícil você ganhar na Mega Sena, né? Então é isso que está o problema. E tem como fazer isso aí, né? Então, acho que as portas as políticas começarem a andar juntas. Tanto da habitação e educação, né? Como é que se vai reeducar um senhor de 40, 50 anos? Se você não saber como conversar com aquela pessoa, você não vai conseguir tirar da rua. Posso fazer uma pergunta para ele? Uhum. Você acha que é suficiente o número hoje dos abrigos que tem, a forma que eles hoje estão constituídos? Você acha que poderia aprimorar, não só deixar a pessoa dormir, mas ter atividades, alguma coisa para a pessoa se ocupar mais, assim, não só ler, escrever, mas às vezes a pessoa faz um exercício, tem alguma coisa? Não, sentido? O que falta nesses espaços públicos, você falou realmente, tem o setor público, mas lá a pessoa não tem uma forma de fornecer um curso, adaptar o cara, incentivar a pessoa a ir para o mercado de trabalho, não tem isso aí. Entendeu? E daí o que acontece? Eu vou dizer a experiência minha que eu já passei por isso. Então eu chego lá, eu tomo café, certo? Eu fico lá saturado de televisão, sabe? E eu não tenho. E eu fico disputando, eu sou obrigado a ficar ali para disputar vaga para mim dormir no albergue. Então você não tem como você. Vai chegar um atendido que eu vou chegar a um ponto. A pessoa fica tão saturada assim, para quê? Vou voltar para a rua e volta para a rua. E vira aquele ciclo vicioso. Eles não têm uma porta de fato de saída das ruas. Tem que ter uma política também de ocupação, não também da mente de atividade física também. A pessoa ficar sadia, ficar forte e voltar para... Porque não adianta se eu chegar para mim, me dar comida, me dar um banho, um pose, enfim, me esquece, fica no esquecimento. Daí não vai ter avanço nenhum nas políticas. Então, você vai me deixar que nem o Moisés, eu ficar rodando até prometido, eu nunca vou alcançar, eu nunca vou chegar lá. E aí a pessoa fica ansiosa angustiada, né? E daí que veio o instrumental, né? Tem pessoas que têm instrumental por causa disso, né? Muita pressão na cabeça da pessoa, não tem como... E o tempo para o morador da rua, querendo ou não, é curto. É aquilo que nem eu estava falando para vocês. Eu fico disputando coisinhas mínimas, eu não consigo sair dali. Eu dependo daquela situação. Mas então, gente, o debate está muito bom, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo, tá? E a gente já volta a debater mais em relação a isso. vestibular, eu fui aprovado em alguns vestibulares, em outras instituições, e eu optei pelo Unibrasil por várias razões, mas em especial pelo corpo docente, que é um corpo docente ainda muito qualificado. Na vida acadêmica eu tive a possibilidade de alinhar a teoria e a prática. Feiras, cursos de extensão que nos possibilitam
uma proximidade muito maior da teoria com a prática, principalmente do meio acadêmico, do meio profissional. Então eu posso dizer hoje que a Unibrasil fez parte da minha vida, tanto profissional, acadêmica. Eu tenho a minha graduação, minha especialização, o meu mestrado, todos vinculados à Unibrasil. E se tivesse qualquer outro curso a mais, eu também faria, porque a Unibrasil abre portas, e é assim que eu sempre enxerguei, assim, a Unibrasil abre portas. E essa abertura de porta da Unibrasil, para mim, acontece até hoje. Então o mercado de trabalho ele é vasto e pode ter certeza que a Unibrasil ela é muito bem reconhecida fora. Eu acho que eu não diria nem só os professores, mas todo o corpo Unibrasil, seja as secretárias, seja até os inspetores, eles são pessoas que vestem a camisa e eles fazem aquilo por vontade. E isso é perceptível a olhos nus, a qualquer momento que você caminha aqui pelo campus, você vai enxergar isso. O que eu posso dizer é que, primeiro, escolha o curso que você pretende fazer. Dentro do Unibrasil você tem várias possibilidades. Eu escolheria sempre o direito. E eu aposto que ao escolher o direito, você também está escolhendo algo que é muito mais do que simplesmente trabalhar com a lei, mas você trabalha com a justiça. E trabalhar com a justiça nos tempos de hoje é algo fundamental, importante e necessário. E ao escolher o Unibrasil, você vai ter essa possibilidade de trabalhar em prol de algo muito maior, não só do próprio umbigo, mas participar de uma transformação. E essa transformação que a gente pode ver através do próprio egresso, das pessoas que trabalham. Então, se a pessoa está indecisa em qual instituição, venha para o Unibrasil, porque eu tenho absoluta certeza que vai sair daqui uma pessoa completamente diferente e um diferente para melhor. Tive afinidade e interesse por esse universo das artes, da comunicação. Eu pesquisei a grade de várias faculdades e eu fui lendo as ementas, né, aquelas que tinham disponíveis no site, e também eu fui conversando, mandava e-mail, trocava vários e-mails com os coordenadores. E eu percebi que a coordenação do meu curso respondia assim com bastante clareza, tinha muita prestatividade, e isso me chamou muita atenção. É muito claro, muito nítido assim essa responsabilidade, essa preocupação com a formação do aluno, sabe? A Unibrasil conseguiu proporcionar tudo o que a gente precisava assim no curso, os estúdios, os laboratórios. E aqui na Unibrasil eu contei com professores muito bons, professores que tinham experiência, têm experiência fora, né? Porque graças ao que eu aprendi aqui, as pessoas que eu conheci, o contato que eu fiz aqui, eu tô conseguindo chegar onde eu realmente gostaria de ter chegado. Tem esse facilitador de ser uma instituição muito próxima do aluno, assim, de ajudar realmente, de estar preocupado em fazê-lo crescer, estar preocupado em fazê-lo alcançar os seus objetivos. Eu acho que isso agrega um valor assim, muito grande para o estudante, né, nessa fase de procura. E com relação à instituição, eu acho que a proximidade com os professores, com a coordenação e o que essa faculdade representa para o mercado de trabalho, isso também deve ser levado em conta. Estamos de volta com o debate Unibrasil sobre a situação de moradores de rua. E a nossa repórter Silene Araújo, ela passeou aí pelo campus do Unibrasil para fazer uma enquete com os estudantes para saber a opinião sobre isso. Confira agora.
Voltando ao debate, como a gente já perguntou, né, qual que seria a maior reclamação dos comerciantes em relação às pessoas em situação de rua, o sindicato assim, tem uma ideia do que fazer para ajudar esse pessoal? Olha, eu fui muito procurado pela Defensoria Pública, fui procurado pela FACES, mas assim, de encontrar eles, assim, os representantes deles, nós não tivemos oportunidade de debater, por isso que eu fiz essas perguntas. Até porque eu também queria participar mais, ver, fazer campanhas para ajudá-los, né, de sempre separar o joio do trigo. Porque eu digo, até na minha categoria, tem gente boa e tem gente ruim. Na tua categoria de jornalismo também tem o mau caráter e o bom caráter. Isso nunca vai escapar de lugar nenhum. E o que nós temos que dar é força para as pessoas que são do bem, que querem se ajudar. Por exemplo, eu jamais vou trazer ele falou para mim, pô, nós temos um problema de quem tem com álcool e com droga. Eu não posso botar uma pessoa que tem problema com álcool para trabalhar num bar, porque eu estou provocando ela. Então eu tenho que ter bom senso. Então eu tenho que trazer essas pessoas que às vezes querem se salvar disso, por quê? Por uma confeitaria, uma lanchonete, onde a bebida não seja o atrativo principal. Então, se a gente criar situações que possa dar a possibilidade de trazer esse pessoal para a nossa mão de obra, porque se nós já temos 14 milhões de pessoas desempregadas, você vê que vai vir muito mais gente ainda, porque a tecnologia, as pessoas estão só botando a bronca na economia. A tecnologia também tá deixando muita gente desempregada. E muita gente boa, esse dia eu encontrei, soube da história de uma pessoa que teve altos empregos, altos cargos, e estava na rua. Então, eu acho que a oportunidade, o empresário que está nos assistindo nos canais da Unibrasil, seja no canal comunitário, eu acho que sensibilidade, buscar parcerias junto com essas ONGs, pessoas como ele que está aí lutando, para ver se há possibilidade de resgatar gente que às vezes tem talento, mas não tem oportunidade de mostrar a sua força, porque as pessoas só saem de alguma situação se alguém ajudar ou puxar ela da situação. Eu tenho exemplo disso, porque eu também fico triste. Se eu não tiver ninguém para me dar um apoio, como é que fica a minha vida? E o teu sindicato, ele tem uma ideia em relação a isso? Ele tem alguma política em relação a isso? Nós já protocolamos, fizemos um projeto de lei de iniciativa popular, está protocolado na Câmara Municipal de Curitiba, para debater assuntos de iniciativa em pessoas em situação de rua, cadastramento, censo. Nós tivemos lá uma solução e, por incrível que pareça, estava na pauta do ano passado, mas sumiu. Até se eu pedir esse apoio para o nosso líder aqui, se puder ver isso, a gente trabalhar junto à Câmara Municipal, até porque a gente vê aí o que aconteceu em São Paulo, o desabamento, muita gente sendo explorada por pessoas, de novo, do mal, porque a gente tem que sempre falar, tem gente do bem como ele que está tentando lutar, dando a cara para bater para o movimento, mas tem muita gente explorando essas pessoas em situação de rua e essas pessoas têm que ser combatidas. Então, acho que tem que ter uma política legal para eles, trazer para o lado, porque não é só deixar como invisível, é trazer para o lado, não deixar atrás, na frente ou no lado, para combater essa situação.
E Carlos, você que trabalha com o pessoal, né, no dia a dia, né, convive com o pessoal, qual que é a maior dificuldade a gente sabe que muita gente não quer sair da rua, né? Uma porque acha que a gente não sabe os motivos, enfim, mas o que você acha? Qual que é a maior dificuldade assim, de trabalhar com o pessoal, assim, de convencer ele a sair da rua, de procurar um emprego, enfim, ou até aquela outra dificuldade que a gente tinha conversado antes em relação a quem quer contratar, né? Na verdade, a dificuldade hoje, para o morador de hoje, a maioria, que nem eu estava conversando anteriormente do jovem chegar aqui. As pessoas veem uma ilusão que Curitiba é numa época que Curitiba era a cidade de sorriso, modelo, né? Mas não foi mostrado o problema da cidade, né? Em redor. Então, diz que foi e as pessoas veem aquela ilusão na cabeça que vai se dar bem, cai aqui em Curitiba, não consegue na realidade, voltar para o seu lugar de origem, né? O que acontece? Vai para a rua, né? Tem mais a questão também que acontece muito no patronato, pessoas que vêm de outros lugares, de outros municípios, então vem aqui tem um problema com a justiça e vem responder aqui em Piraquara. O que acontece? O próprio Estado não dá suporte para essa pessoa. Para onde que ele vem? Ele vem para as ruas. E o que vai acontecer com ele? Se nós, no movimento, não trabalhar em cima das políticas, aquela pessoa fatalmente vai ser vítima do tráfico e vai acontecer muitas violências, que hoje em dia que está acontecendo aqui em Curitiba. Hoje, até mês de maio, 30 pessoas que morreram assassinadas. Então é uma coisa que para nós pesa muito, né? Então, e a gente pergunta para onde que a gente está errando, onde que está acertando, né? É isso que eu ia perguntar. Em relação ao trabalho de vocês do movimento, o que vocês fazem em relação a eles? Projetos de interação social? Na verdade, hoje em dia a gente busca as alternativas lá no seu Rua Nacional, né? Então lá que é discutido as políticas da população em situação de rua, né? Então, através de um decreto 7.053, que o presidente Lula assinou esse decreto, ali começou a vir começou a vir os municípios, o Estado aqui do Paraná aderiu à política da população em situação de rua. Então a gente teve alguns avanços, mas não é né? Então está faltando mais avanços na política. Na verdade, é questão do seguinte, que nós estávamos comentando aqui com ele aqui. Vontade política. Né? Vontade política, força política. As políticas estão aí, tá fácil resolver. Às vezes não é por falta de dinheiro, por falta de vontade mesmo. Você consegue mudar a história. Muitas pessoas também que a gente consegue fazer acessar as políticas, porque na Casa da Cruz São José é uma casa que é parceira do movimento, né? Então o pessoal vai lá tomar banho, toma café, humanizado, não tem a pressão da Guarda Municipal, né? Então, a primeira coisa que o morador de rua, ele não vai para os acolhimentos por causa dessa situação. Você já tem problema no dia a dia. Imagina você. É a mesma coisa, nós chegando na nossa casa, tem uma pessoa para dar gel em nós. Pô, imagina só. É difícil, né? Você vai tão convivendo isso aí. E de fato, as políticas têm que funcionar direito. Enquanto as políticas, na realidade, não andam junto, a saúde, a educação, o trabalho, né, e a moradia e a assistência social não andar junto, não vai funcionar. Que na verdade o que acontece hoje? Hoje a política da assistência social que na verdade assume todas as broncas da população, porque só tudo para elas, porque as secretarias não falam a mesma língua. A partir do momento que eles falarem a mesma língua... Eu queria fazer outra pergunta e aproveitar essa oportunidade, que é curiosidade minha. Vocês conseguem cadastrar todo mundo que tem toda a documentação, quem tem título de eleitor, quem tem todo o RG, CPF, vocês conseguem ter um cadastramento de pessoas que são cidadãos, que podem exigir seus direitos? Outra pergunta. Se o político sabe que você vota, ele vai te tratar com carinho, ele vai te levar no TRE lá para você tirar. Por que vocês, às vezes, não se organizam que, olha, nós somos também eleitores. Nós também podemos mudar o destino de uma cidade. Incentivar as pessoas a tirar um título eleitoral para ela poder reivindicar uma melhoria para ela. Existe isso dentro de vocês, assim, essa mobilização? Não, a gente sempre procura a pessoa, o sujeito, na verdade, a gente diz assim, na moda do movimento, nós falamos sujeitos, né? O sujeito, ele conseguir tirar o documento, a gente
você tenta trazer ele no mercado de trabalho. A gente está procurando uma forma, junto com o movimento com o INRUA, que hoje é o Instituto Nacional para a Situação de Rua, junto com algumas pessoas, empresários, alguma coisa que é da luta, para colocar essas pessoas no trabalho informal, porque a gente estava conversando com você há tempo atrás ali, né? Que a pessoa, às vezes, para morador de rua, para você ganhar, o dia tem que ser imediato, não é uma pessoa que tem, por exemplo, que eu hoje tenho um lugar para me morar. Eu consigo ficar um mês sem receber, né? Porque eu já estou meio organizado. Né? Então imagine você mal organizado. Você vai chegar, eu não sou contra o empresário, eu vou trabalhar no comércio de alimentação. Eu tenho que andar limpinho. Se eu chegar meio desajeitado, a pessoa chegar, Carlos Humberto, sinto muito. Tem que mandar você embora, porque, né? Mas não é o culpado do sujeito. É o culpado, porque o culpado é o município que não trabalha direito as políticas públicas. E se desse um lugar adequado para a pessoa ir trabalhar e tivesse um lugar, por exemplo, a maioria do pessoal que quando ele chega para trabalhar, isso que é o problema. A pessoa, às vezes, abre a porta de serviço para ele. Mas ele esbarra a necessidade do município, ele não pode chegar ao horário para dormir. Imagina você trabalhar à noite, né? Eu vou até confessar para você, eu já dei apoio a 2 pessoas em situação de rua. Infelizmente, as 2 tinham esse problema com a droga. Então, quando eu precisava contar com ela para ela dar sequência ao trabalho, ela dava recaída e sumia. Mas eram pessoas maravilhosas. Porque eu conheci e sei como é que era. Mas quando tinha recaída, elas sumiam. Então, eu não conseguia contar com elas. Então, eu tentei 2 vezes. Aí não tentei mais porque não tive mais a oportunidade de ver pessoas que tinham... se o cara tem problema com álcool, eu não posso botar no meu bar para trabalhar. Mas aí, quando tem essa da droga, lá não tão a bebida, eu sei que não vai fazer mal para ele. Mas se ele tem a recaída, aí às vezes a gente quer ajudar e às vezes falta para ele o apoio lá fora, que para ele... Isso também de poder se dormir. Quantas vezes eu paguei hospedagem pra gente, pra pessoa ficar, porque não podia chegar a tal horário lá por causa do meu horário de trabalho também, entendeu? E esse então é o primeiro encontro que vocês têm, né? Um líder do movimento e um líder do Sindicato de Comerciantes, né? Então, acredito que foi enriquecedor esse debate da gente, acredito que vocês têm que conversar mais, não só por uma causa ou comerciante ou a pessoa em situação de rua, mas uma questão social. Eu quero aproveitar aqui pelo Unibrasil, se há a possibilidade do Departamento de Jornalismo de vocês aqui, a gente criar uma campanha, não sou invisível, eu sou Carlos, eu sou cidadão, sabe? Como esse é um ano eleitoral, a gente criar uma coisinha assim, não sou invisível, sou cidadão, claro. Aí bota o nome, para as pessoas reconhecerem, né? Porque às vezes passa por perto e nem olham, parece que dá essa sensação que é invisível, e não é invisível. Então a gente fica essa sugestão aqui, se você quiser. Eu apoio, às vezes, através da entidade. Para nós até é bom, porque, na verdade, a gente tem a sua forma, eu acho, porque nós também somos um grupo de TI sobre esse negócio de fazer uma campanha, né, visando a situação que vive o morador de rua, né, e mais o lado mais, assim, que a gente está bem preocupado pelos homicídios, né? Aumenta, muito... Esses ataques que tem, muita gente não comenta, mas a gente sabe que existe pessoas skinheads, antinordestinas, que atacam ao entorno do cemitério onde eles dormem e fazem maldade com esse pessoal. Então eu falo isso, que eu acho que é uma oportunidade boa que você deu para a gente conversar. Com certeza. E se a universidade topar isso, a gente pode fazer um grande trabalho, sensibilizar a cidade de Curitiba, e até o estado do Paraná, o Brasil, e até com esse advento que teve de São Paulo, para mostrar, não sou invisível, sou cidadão, quero respeito. Com certeza. Eu acho que, assim, o nosso debate aqui está muito bom, acredito que vocês têm que conversar mesmo em relação a isso, por conta de uma luta social, né, para todo mundo sair bem dessa situação. E eu gostaria de agradecer a tua participação, Fábio, e gostaria de agradecer a tua participação, Carlos, acredito que foi enriquecedor, tanto para o telespectador, tanto para a gente aqui, para os dois líderes, né, apresentarem seus pontos de vista e conversarem em relação a isso. Então, eu queria ver se não tem nenhuma consideração final em relação ao debate. Fico feliz que vocês tenham debatido esse assunto, porque vocês já demonstram, já deram passo. Eles são importantes, são cidadãos e precisam ter voz em canais de televisão e universidades. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu agradeço também, em nome do movimento e da população da rua, para estar participando com vocês aqui, junto com o Fábio aqui, né? Eu acho que
a gente tem que mesmo se unir na causa, né? Que muitas coisas, às vezes, né? Nos debates são as coisas, né? São as falas meio... Umas falas atravessadas. Que não bate. Então a gente explicando a situação para eles, né? Para eles verem como é que tá, para eles se sensibilizar. E agradeço por estar junto para a gente mudar essa história. A gente sabe que a gente não vai salvar, não vai reverter, mundo, né? Não vai reverter, pelo menos dando passo, né? Como diz o provérbio chinês, tudo começa pelo primeiro passo, né? E o primeiro semente foi plantar, né? A partir do momento que a gente plantou, através desses debates que eu achei foi um enriquecimento para mim, né? Para uma experiência, eu nunca participei num debate assim, senti tranquilo. Muito obrigado para vocês todos. Obrigada, Carlos. Então, o Debate no Brasil fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa e não esqueçam de curtir e acompanhar também pelas redes sociais. Você pode também acessar pelo nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Muito obrigada.